Vamos à nossa aula de hoje, potência com expoente negativo. Então, eu tenho aqui, ó, A elevado a N negativo. Lembrando que o A aqui é a minha base e o N negativo é o nosso expoente. Observe o que aconteceu aqui. Eu inverti. Como assim inverti? Eu sei que embaixo de todo número eu tenho, na verdade, um aqui, ele só está escondido, né? Então, o que eu fiz? Eu inverti a fração. Toda vez que o nosso expoente for ímpar, eu vou estar invertendo a minha fração. Ó. O 1 que estava embaixo aqui escondidinho, subiu, tá? Ele era denominador, virou numerador. E aqui, ó, o A elevado a N desceu, tá bom? Observe que também o expoente era negativo, passou a ser positivo, tá? Então, vamos aos nossos exemplos. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 4 negativo. Eu sei que tem aqui, ó, o 1 escondido. Então, o 1 sobe e o 3 elevado a 4 desce. E aí, o expoente, que era negativo, passou a ser positivo. Então, como que eu resolvo? Vou repetir o 1. O 3 que está aqui embaixo, ele tem que multiplicar quantas vezes? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá bom? 3. E aí, eu vou repetir aqui o 1 e vou resolver a minha multiplicação aqui embaixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá bom? Mais um exemplo aqui para reforçar. Eu sei que embaixo do 4, vou botar uma barrinha aqui para não confundir. Do 4 elevado a 2 negativo, eu sei que tem 1. Então, toda vez que o expoente for negativo, eu vou inverter a minha fração, tá bom? Então, ó, o 1 que estava escondido embaixo sobe, vira numerador, e o 4 desce. O expoente era negativo, passou a ser positivo. Eu mantive o valor, ó, era 2, 2. O que mudou foi o sinal, de negativo para positivo, tá bom? Agora, para resolver, vou repetir aqui o 1. 4 elevado a 2 significa que eu vou multiplicar o 4 duas vezes, tá? Repete um aqui, 4 vezes 4, 16, certo? E aí, mais embaixo aí na folha de vocês, eu coloquei algumas observações importantes. A primeira observação está falando sobre o expoente ímpar. Opa, ficou meio torto aqui, vamos tentar dar uma ajustada. Já vou descer aqui para o expoente par também, para vocês poderem estar olhando, tá bom? Vamos lá. Expoente ímpar. Observe que aqui, ó, eu tenho o sinal dentro do parênteses. Então, significa que eu vou multiplicar o 2 negativo. A gente até fez essa anteriormente na aula passada, 3 vezes, certo? Então, eu tenho que multiplicar o 2 negativo 3 vezes. E aí, eu fiz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, nós observamos a questão do sinal, né? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Tá? Então, deu 8 negativo. Aqui, ó, o sinal de positivo, ele tá aparecendo aqui, mas normalmente ele não aparece, ele fica escondido, né? A gente sabe que quando não aparece é porque o algarismo é positivo. Então, 5 elevado a 3 significa que eu vou multiplicar o 5 3 vezes. Vou manter aqui o parênteses, tá? Mas não teria necessidade. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Posso até botar aqui para vocês visualizarem, ó. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Aí, daria mais. O que a gente pode observar aqui? Que quando o expoente é ímpar, tá vendo? O sinal vai permanecer. Se for negativo, vai permanecer negativo. Se for positivo, vai permanecer positivo, tá? Observando que tem que ter o parênteses para isso estar acontecendo, tá bom? Aí aqui, na parte de baixo, fala sobre o expoente par. Eu tenho aqui, ó, 5 negativo elevado a 2. 2 é par, né? Então, significa que eu vou multiplicar o 5 negativo duas vezes, né? 5 vezes 5, 25. E aí, observe aqui o sinal. O que acontece aqui, ó? Negativo com negativo dá o quê, gente? Positivo. Então, a resposta é
positiva, tá bom? Próximo aqui, ó, 2 elevado a 6. Então, significa que eu vou multiplicar o 2 6 vezes. Eu botei 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, certo? E o sinal, professora? Todos são positivos, né? Então, ó, positivo com positivo, positivo, positivo com positivo, positivo, positivo com positivo, positivo, positivo com positivo, positivo com positivo. Então, a resposta vai ser positiva. O que isso aqui me indica, então? Quando o meu expoente for par, o resultado será positivo. Mas quando que isso acontece, professora? Quando tiver o parênteses, tá? Por quê? Se não tiver o parênteses, a gente vai ver aqui embaixo, o sinal ele não está elevado ao quadrado. Aqui, como tem parênteses, o sinal tá. Então, se eu tivesse botado aqui 10, 5 negativo elevado a 10, eu sei, independente do valor, que o resultado seria positivo, tá bom? Então, expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, o resultado vai manter o que tiver aqui. Se a operação for negativa, vai ser negativo. Se for positiva, vai ser positivo. Agora, o expoente par, o resultado é sempre positivo, desde que haja o parênteses. Aí, mas aqui embaixo, eu coloquei para vocês uma observaçãozinha. Vou pegar a rua aqui. Coloquei para vocês uma observaçãozinha. Aqui, ó. 2 negativo elevado à quarta é diferente que 2 negativo à quarta. A primeira observação que a gente vê aqui é o quê? Que, ó, aqui tem parênteses e aqui não. Então, vamos observar por que eles são diferentes. Quando eu tenho parênteses aqui, ó, 2 negativo elevado a 4, significa que eu tenho que multiplicar em 4 vezes. Então, eu tenho que multiplicar o 2 negativo 4 vezes. Vamos resolver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí eu tenho que observar o meu expoente. Pela regrinha que a gente estudou aqui em cima, a gente já sabe que expoente par, o resultado é positivo. Mas vamos conferir, né? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. Certo? Ok? Agora aqui, ó, no de baixo é 2 elevado à quarta. Só que, ó, o sinal de negativo, ele não tá elevado à quarta, porque ele não tem parênteses. Então, eu tenho que botar o menos aqui na frente. E eu vou multiplicar o 2 4 vezes também. Mas olha o que aconteceu. Lá eu fui repetindo o sinal, porque o sinal estava dentro do parênteses. Então, significava que o sinal também estava elevado a 4 negativo. Aqui não. Aqui só o 2 que está elevado a 4. Tá? Então, quando eu tenho parênteses, o sinal ele carrega. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o meu sinal vai ser o quê? Negativo. Porque ele está lá fora me esperando. Tá bom? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Quando eu tiver um parênteses, o sinal também está elevado a quantidade de vezes aqui. Se não tiver, é apenas o número, tá bom? Agora, nós temos uns exercícios resolvidos que eu vou fazer com vocês. Vamos lá. As atividades resolvidas que nós temos aí embaixo. Número 1. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. É só pra gente verificar alguns conceitos aqui, tá? 25 elevado a 1 vai dar o quê? 25. Então, qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo, tá bom? Então, 25 elevado a 1 vai dar 25. Por exemplo, se eu tivesse botado aqui 1.345 elevado a 1, quanto é que seria, professora? 1.345. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar sempre ele mesmo, tá bom? Na letra B eu tenho ali, ó, 150 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, seja ele qualquer um, tá? Sempre dará 1. Então, se eu botar aqui, exceto 0, tá bom? 243 elevado a 0 vai dar 1. Se eu colocar 10.256 elevado a 0 vai dar 1. Então, qualquer número exceto 0 elevado a 1 vai dar...
Perdão. Qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1, exceto zero, tá? Qualquer número elevado a 1 vai dar igual a ele mesmo. E aí a letra C é o que nós estávamos estudando no iniciozinho da aula de hoje, que é potência com número negativo. Só que observe que aqui eu já coloquei tanto o numerador como o denominador, tá? E o expoente é negativo. Então eu tenho que inverter a base da mesma forma. O 9, que estava no denominador, vai subir, vira numerador. E o 7 vai descer, tá? Então eu sempre inverto. E o expoente, que era negativo, passa a ser positivo, tá? Então eu inverti, ó, o 9 subiu, o 7 desceu e o expoente passou a ser positivo. E aí agora para resolver eu tenho que multiplicar o 9 quantas vezes? 2, 9 vezes 9. E o 7 também, porque ó, como eu tenho parênteses, tanto o 9 como o 7 está elevado a 2, tá bom? 9 vezes 9, 81. Deixa eu cortar um pedacinho aqui, deixa eu jogar mais pra cá. 81. E embaixo, 7 vezes 7, 49. Tá? Então, o expoente negativo, eu inverto a minha fração, tá bom? E o expoente passa a ser positivo. Quando eu tenho um número elevado a zero, o resultado é igual a 1, exceto se ele for zero. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer dúvida, é só deixar aí que eu respondo para vocês. Vamos tentar fazer os exercícios, tá bom? Quero ver as fotos deles.